Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos irmãos. Glórias a Deus. Eu venho nessa quinta-feira abençoada deixar mais uma palavra de Deus que vai diretamente ao seu coração. Amém? E como de costume, peço que os irmãos me acompanhem aqui na Bíblia Sagrada. Está lá no Velho Testamento, lá em Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 1. E a palavra de Deus nos fala assim: E as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, do ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntaram-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: o restante que restaram do cativeiro lá da província estão de grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus que está no céu. Amém? Essa palavra vem nos falar, irmãos, de um certo varão chamado Neemias. Esse varão que era copeiro de um rei chamado Artaxerxes. Esse rei gostava muito dele, porque ele era muito competente, e via algo diferente nele, irmãos, porque ele era um servo de Deus. Amém? A palavra nos fala que ele foi cativo de Jerusalém para a Babilônia. Então ele foi levado meio à força, irmãos. Uns dizem que ele nem era nascido, mas se ele não era nascido, irmãos, o pai dele, o avô dele foi levado à força para a Babilônia. Amém? Mesmo que ele tenha nascido na Babilônia, irmãos, aí seria melhor ainda de eu explicar para vocês. Amém? Imagina, ele se compadeceu com o povo lá de Jerusalém, o povo da onde eles vieram cativo, mesmo sem conhecer ninguém, mesmo sem não ter conhecido, se lembrar de alguém de lá, somente de ouvir que era do seu povo, da onde ele tinha vindo, da sua terra natal, daqueles que serviam ao Deus Altíssimo. Ele se compadeceu. Então ele vendo ali, perguntando para o seu amigo falando que aquele povo estava sofrendo, estava passando necessidade, porque tinham derrubado os muros, tinham destruído aquela cidade, tinham botado fogo nos portões, e aquele povo estava passando muita fome, aqueles que escaparam do cativo ali, conseguiram fugir, que não ficaram cativos. Então ali ele começou a sentir muito amor, muita compaixão por aquele povo. E ele começou a orar. A palavra diz que ele começou a orar e jejuar por vários dias, por muitos dias, até Deus falar com ele. E ali a palavra de Deus nos fala que a mão de Deus estava sobre a sua vida. E ali um dia o rei, vendo que ele estava triste, que ele estava meio choramingando, perguntou para ele o que estava acontecendo, porque ele estava sempre alegre, a palavra nos diz. E ali ele falou para o rei, que o que tinha acontecido em Jerusalém, que tinha botado fogo nas portas, tinha destruído a cidade, tinha quebrado ali os muros da cidade. E os muros da cidade, irmãos, naquela época representavam segurança para aquele lugar, porque um lugar que não tenha muro ficaria muito exposto a alguém invadir, alguém lá roubar, naquelas lutas que eles faziam, tomar posse daquele lugar. Então aquele povo estava desprotegido e ainda passando necessidade, passando fome, estava ali passando muito trabalho. E ali ele se compadeceu, e ali o rei falou para ele: então você vai passar alguns dias lá, vai se juntar com os teus irmãos lá e vai ajudar a montar, a erguer aquela cidade. E assim aconteceu. Irmãos, o que eu tiro de proveito dessa situação, irmãos? Hoje em dia, irmãos, quando você vê ali que aquele rapaz ali se compadeceu e foi orar e foi jejuar por aqueles irmãos que estavam passando na cidade, irmãos. Mas hoje em dia, irmãos, quem faz isso por você? Às vezes você está passando por luta, está passando por tribulação, aqueles que estão mais perto de você, às vezes até mesmo os seus irmãos em Cristo, aqueles que estão vendo ali a tua situação, aí você fala para ele: ore comigo, irmãos, me ajude a orar. Irmãos, às vezes ele ora só naquele dia, irmãos, às vezes mais uns 2 dias e ele já te abandona de vez, irmãos. Às vezes ele se esquece de orar ou até mesmo não dá bola para a tua situação, mas quando está junto com você, às vezes ele está dizendo que está orando, ou está até querendo se mostrar que é um grande servo de Deus, mas muitos estão ali pelas tuas costas te abandonando, aonde fica somente aquele que é o verdadeiro pastor, aquele que te ama verdadeiramente, que é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu naquela cruz para derramar o seu sangue sobre a tua vida. Então, muitos daqueles que às vezes estão junto contigo, que estão dando risada, te dando tapinha nas tuas costas, são aqueles que vão te abandonar na hora que tu mais precisar. E esse rapaz, ele nos dá um exemplo aqui na Bíblia Sagrada. Esse moço, esse varão abençoado chamado Neemias, mesmo ele não conhecendo, não tendo nascido naquele povo ali, só ouvido falar da sua terra natal, do seu povo, que era temente a Deus.
mas por ele ser temente a Deus, ele ali se compadeceu, ele orou, ele jejuou. Aí quando o rei, né, falou com ele, teve a oportunidade, ele usou aquela oportunidade para falar da sua tristeza, do que o seu povo estava passando. E a palavra nos diz que ali, né, quando ele esteve em Jerusalém, ajudando a levantar a cidade, erguer os muros, né, matar ali, ajudar aquele povo, né, a matar a necessidade, a fome deles ali, a palavra nos diz que botaram ele como governador naquele lugar. Olha só, irmãos, quanto foi maravilhoso para ele ser bondoso com aquele povo. Ainda ganhou um título ali, né? Arrumou muitos irmãos em Cristo ali, muitos irmãos ali na presença de Deus, e ainda conseguiu fazer algo importante, irmãos, porque o nome dele ficou escrito aqui na Bíblia Sagrada. E ele é um exemplo de humildade, um exemplo de servo de Deus. Ele viu um servo ali, um homem de Deus estava precisando, e ele já foi orar, já foi jejuar. Irmãos, hoje você pode ver ali o teu irmão em Cristo estar afundado ali, irmãos, passando por necessidade, por trabalho, até mesmo doente. Muitos não querem nem orar, irmãos, muito faz que nem ali, né, a história do bom samaritano, aquele que era levita passou e nem olhou, irmãos. Aqueles ali que eram servo de Deus, irmãos, eles passaram e nem olharam. Aí veio ali o bom samaritano ali, que não tinha nada a ver com Deus, e ajudou, irmãos. E muitos estão fazendo isso, muitos estão na presença de Deus, estão vendo o seu irmão ali caído, estão vendo o seu irmão está precisando de uma ajuda, às vezes até mesmo de um alimento, até mesmo de uma oração, e ali as pessoas estão, né, virando as costas, estão fazendo que não estão enxergando, estão desviando daquela pessoa, aquilo que aquela pessoa precisa, irmãos. Mas isso é muito triste, irmãos, porque Deus conhece nosso coração, Deus vê as nossas atitudes, né? Para nós sermos irmãos em Cristo, irmãos, primeiro nós temos que amar o próximo, assim como nós nos amamos a nós mesmos. Amém? Que nós possamos ter mais compaixão com o próximo, sendo irmão em Cristo ou não, irmãos. Que nós possamos ter mais compaixão com o próximo, que nós possamos mais amar o próximo verdadeiramente, para que Deus venha se agradar do nosso coração. Não adianta nós falar que estamos na presença de Deus, que somos filhos de Deus, se nós não vemos a dor do próximo, se nós não se compadecemos da dor do próximo. Irmãos, quem não tem condições de ajudar com algo material, ajude em oração, jejum para essa pessoa, né? Quem tem condições de fazer jejum, irmãos, tem pessoas que não podem fazer, que passam mal do estômago, dão tontura, desmaio, mas ajude em oração, Deus vai se agradar, Deus conhece o teu coração, Deus conhece o teu estado físico, sabe até onde você pode ir, até onde você não pode, mas aquele que faz isso fielmente ao nosso Deus, de coração aberto, Deus irá te recompensar, amém? Que nós possamos ser, irmãos, mais humanos um com os outros, sendo irmão em Cristo ou não, nós possa estar intercedendo e aquele que tiver condições, irmãos, ajudando, irmãos, levando uma oração, ajudando com alimento, com uma roupa, assim como Deus tem colocado no seu coração, amém? E Deus vai se agradar de você, irmãos. Fica com essa palavra em nome do Senhor Jesus, que nós possamos usar esse varão abençoado, Neemias, como exemplo, irmãos, né, de alguém que ele não tinha convivido, não tinha nascido naquele lugar, nem conhecia, irmãos, mas ele só sabia que estava necessitado dos seus irmãos ali, e ele foi o primeiro ali a estar em oração, jejuando, e estar ajudando naquele lugar, amém? Fica essa palavra em nome do Senhor Jesus, amém, irmãos.